vou falar um pouquinho de pH, de ácidos fracos e fortes, para chegar em aminoácidos e pI de aminoácidos. Bom, então, vamos relembrar uma coisa que a gente estudou na aula passada, que é muito importante para todos esses conceitos que a gente vai estar falando hoje, que é a questão da água ser um dipolo elétrico permanente. Na verdade, é um quadrupolo, né? Porque tem o dipolo pelas ligações de hidrogênio, pelo hidrogênio aqui, e tem esse parcial polo elétrico aqui pelos dois pares de elétrons do oxigênio, do átomo de oxigênio. E que moléculas de água estabelecem ligações de hidrogênio, que são ligações primariamente eletrostáticas, com outras moléculas de água ou com outras moléculas que têm polos elétricos, né? Lembram disso? Bom, só que a água pura, ela é parcialmente ionizada. Quando a água ioniza, ela forma um próton e um ânion hidroxila. Acontece que, por causa dessa proximidade, dessa interação eletrostática que existe entre moléculas de água diferentes, H+, na verdade, não existe. H+ livre, próton livre, não existe. Porque o próton livre, ele é rapidamente hidratado pela molécula de água que está do lado, formando o ânion hidrônio. A gente escreve H+ por preguiça, por facilidade, porque, na verdade, o que existe em solução é isso aqui, tá? Então, as ligações de hidrogênio fazem a hidratação dos prótons dissociados, fazem com que, está faltando, a hidratação dos prótons dissociados seja praticamente instantânea, tá? Bom, e isso significa que prótons e hidroxila, eles migram num campo elétrico em direção ao polo oposto, numa velocidade muito mais rápida do que qualquer outro íon. Então, essa tabela aqui, ela pegou alguns íons comuns, íons de importância biológica, e ela está mostrando a mobilidade desses íons em água a 25 graus, em direção ao polo oposto, né? Então, olha o próton, né, o íon hidrônio, a velocidade comparada com qualquer outro desses íons. Com lítio, sódio, potássio, que estão todos entre o mesmo polo, é quase uma ordem de magnitude maior. E o que faz com que o próton caminhe tão rapidamente em solução aquosa? É um efeito que a gente chama de próton hopping. Hopping é pular, é essa pulada do próton. O que acontece é como as moléculas de água estão fazendo essas ligações de hidrogênio, que estão associando e dissociando o tempo inteiro. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que essas ligações estão associando e dissociando o tempo inteiro numa ordem de 50 picosegundos, eu não me lembro. Mas como essas moléculas estão sempre interagindo, uma molécula de água em água líquida está sempre interagindo com uma média de 3,2 outras moléculas, o próton que dissocia, ele rapidamente vai sendo hidratado pela próxima molécula de água. Isso faz com que a velocidade de transporte seja muito maior do que a velocidade daquela de difusão num campo elétrico, tá? E esse efeito depois vai ser importante quando a gente pensar em solubilidade e em pH de coisas em soluções aquosas. E outra coisa que acontece em água é que a constante dielétrica da água, ela é bastante mais alta do que um monte de outros solventes, principalmente do que solventes polares. Então, isso faz com que as forças eletrostáticas entre duas cargas opostas sejam menores do que em um líquido com menor constante dielétrica, ou seja, um solvente apolar. Por que é isso? Então, se a gente pensar na energia eletrostática no vácuo, ela é simplesmente dependente da distância entre as duas cargas, certo? Em um solvente, ela depende também da constante dielétrica do solvente. Isso é porque agora o solvente pode fazer interações eletrostáticas com os íons separadamente. E a gente já viu que a água, ela faz interações eletrostáticas com íons. O polo positivo da água interage, está mais orientado
em direção a uma carga negativa, assim como o polo negativo da água está mais orientado em direção a uma carga negativa. Então, isso diminui a força de interação, a atração entre duas cargas opostas. Então, sem dúvida, a intensidade dessa força vai ser menor quanto maior for a constante dielétrica do solvente. E a água tem uma constante dielétrica que é bastante mais significativa do que alguns solventes orgânicos. Bom, então a água ioniza naquela reação que eu mostrei aqui para vocês e a gente pode calcular qual a concentração desses íons em equilíbrio. Lembra que a gente calcula a constante de equilíbrio? É a concentração dos produtos dividido pela concentração dos substratos, tá? Em água pura, a gente pode calcular quanto que isso é. Em água pura, a concentração de água pura é 55,5 molar, porque a massa, concentração, eu não vou me lembrar, mas a massa molar da água, acho que é 18, alguma coisa gramas por litro. 1 litro tem 1000 gramas. Se fazer essa continha, você chega em 55,5 molar, que é a concentração da água pura. A gente despreza, para fazer essa continha, a gente despreza as concentrações, a água que foi ionizada, porque é muito baixa. Então, se a gente pegar essa concentração de 55,5 molar e colocar aqui embaixo, e a gente resolver isso, a gente vai chegar nessa fórmula. Isso aqui, por alguma convenção, alguém chamou Kw, que é a constante da água. Só que a gente sabe, isso foi determinado experimentalmente, que a constante de equilíbrio da água, isso em métodos eletroquímicos, a 25 graus, é 1,8 vezes 10 a menos 16 molar. Então, se a gente substituir isso aqui por 1,8 vezes 10 a menos 16 molar, a gente vai ter que esse Kw, que é o K-water, que é a concentração de próton mais a concentração de hidroxila, é igual a 55 vezes 1,8 vezes 10 a menos 16, que isso dá 1 vezes 10 a menos 14 por mol ao quadrado. Como em água pura a gente sabe que as concentrações de próton e hidroxila são iguais, se a gente simplesmente resolver para hidroxila, para próton, a gente vai ter que a concentração de próton é a raiz quadrada desse número, que é 10 a menos 7 molar. Então, em água pura, em equilíbrio, a concentração de próton é igual à concentração de hidroxila, que é 10 a menos 7 molar. Por que isso é importante? Porque isso é a base para a famosíssima tabelinha de pH. O que é o pH? O pH é menos o log da concentração de prótons, tá? Se a gente sabe que em água pura a concentração de prótons é 10 a menos 7, a gente coloca 10 a menos 7 aqui, a gente sabe que o pH de água pura, em que a concentração de próton e de hidroxila é igual, ou seja, numa condição neutra, o pH é 7. Então, daí é muito fácil fazer conversão de pH. O que é? Qual é o pH para cada concentração de prótons? Também é muito fácil fazer a conversão para a concentração de hidroxila, porque a gente sabe que a somatória dos dois tem que dar 10 a menos 14. Né? O que é muito importante lembrar da tabelinha de pH? Lembrar desse conceito de pH? É logarítmico. Logarítmico. Isso significa que uma variação de uma unidade corresponde a uma variação de 10 vezes na concentração de prótons. Então, às vezes a gente está no laboratório e o aluno fala, e você manda o aluno usar um tampão que tem pH 6,7. Daí ele fala assim, ai, Nádia, não tem 6,7, mas eu já tenho o mesmo tampão com 7,4, será que eu não posso usar? É tão parecidinho. É tão parecidinho assim? Não é. De 6,7 para 7,7 são 10 vezes mais, ou menos próton, 10 vezes mais hidroxila.
Então, pequenas variações no número de pH significam variações significativas na concentração de próton daquela solução. E isso é importante? Isso é muito importante em bioquímica, porque o pH das coisas, o pH da solução, desempenha um papel central em sistemas biológicos. Tá? Então, aqui tem um esqueminha só mostrando o pH, as variações de pH de alguns líquidos que a gente é familiar. O sangue tem pH 7,2, que é bastante próximo do neutro. E daí, à medida que você vai indo para os básicos e para os ácidos, a maioria das coisas que a gente toma são ácidos. E por que o sangue tem que ser tão controlado? Por que é tão importante que os organismos mantenham o pH controlado de coisas? Porque a concentração de hidrogênio, ela impacta um monte de processos biológicos. Tá? Um monte, praticamente todas as reações que são importantes em sistemas biológicos, elas são de alguma maneira impactadas pelo pH. Eu trouxe só um exemplo para vocês, mas vocês vão ver muitos e muitos e muitos à medida que vocês aprendem mais bioquímica. E, obviamente, eu trouxe um exemplo de uma coisa que eu gosto, que é a mitocôndria. Então, a mitocôndria é uma organela muito especial porque ela gera um gradiente de prótons. Na membrana da mitocôndria tem um sistema de transporte de elétrons, que são proteínas que têm sítios redox, que fazem reação redox, que à medida que os elétrons vão sendo transportados através desses sítios, concomitantemente, prótons são bombeados para o lado de fora dessa membrana. Então, isso gera um gradiente, tem mais próton aqui fora do que aqui dentro. Essa energia potencial desse gradiente, ela é utilizada para sintetizar ATP. Então, é um processo fundamental da fisiologia de qualquer célula aeróbica. Elas precisam gerar esse gradiente de prótons para conseguir eficientemente gerar ATP, que é aquela nossa moeda energética que a gente discutiu já na aula passada. Então, o componente de pH disso daqui tem uma diferença de pH, porque a concentração de próton é efetivamente diferente. É um componente necessário para a função. Se por acaso eu coloco uma molécula que tem uma característica, aqui, vamos começar por aqui, do lado de fora, então, ó, lembrem, aqui tem mais próton do que aqui, tá certo? pH é diferente. Se por acaso eu coloco aqui por perto uma molécula que no citosol, onde o pH está mais baixo, porque tem mais próton, porque a mitocôndria está ativamente bombeando próton para fora. Lembra que eu falei isso? O pH está mais baixo. Quando o pH está mais baixo, a concentração de próton é maior. Então, esse equilíbrio tende a ser deslocado para cá. Concordam comigo? Daqui para cá. Então, a molécula vai estar protonada. Quando ela está protonada, quando ela tem carga, vocês acham que ela passa facilmente através de uma membrana fosfolipídica, uma membrana lipídica? Não passa muito facilmente, porque tem carga. A gente já discutiu a questão da carga com coisas hidrofóbicas um pouquinho aula passada. Só que quando ela protona, ela não tem mais carga, certo? Então, ela passa pela membrana com mais facilidade. Daí ela chega do lado de dentro da matriz da mitocôndria. O lado de dentro, o pH é mais alto. Concordam comigo? Porque a mitocôndria está ativamente mandando próton para o lado de fora, tem menos próton. Como tem menos próton, o equilíbrio agora é deslocado nessa direção. Essa molécula desprotona. Tudo bem? O que é o rendimento? O que é o resultado líquido dessa coisa toda? O resultado líquido é que essa molécula pegou um próton que estava do lado de fora, jogou o próton para o lado de dentro. Concordam? Ou seja, essa molécula está acabando com o trabalho da mitocôndria. A mitocôndria está trabalhando para jogar próton para fora, essa molécula está jogando próton para dentro. Então, vocês acham que tomar essa molécula é legal?
Se a gente precisa desse gradiente para fazer ATP, a gente precisa ATP para viver. E se eu tomar uma molécula que acaba com esse gradiente, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende de qual é o seu objetivo. Se você quiser emagrecer, é uma coisa ótima. Dinitrofenol era uma medicação que era aprovada para uso em humanos até a metade da década de 70, porque fazia as mulheres emagrecerem, que era uma beleza. Tomava dinitrofenol, emagrecia, podia comer o que você quisesse, emagrecia. Por quê? Porque todo o trabalho que era feito para gerar ATP era perdido. E a energia era dissipada na forma de calor. Então, você podia comer o que você quisesse, que tudo virava calor. Não virava trabalho, não virava ATP, não virava ácido graxo, não virava gordurinha. Só que se você tomar, as mulheres começaram a ficar tão animadas e tomaram demais, e começaram a gerar tanto calor, que morreram de hipertermia. Então, aquele coitado daquele prótonzinho é importante? O pH é importante biologicamente? O pH é fundamental, gente. Mexer com a concentração de prótons em sistemas biológicos significa modificar completamente a função de sistemas biológicos, tá? Então, isso aqui é só um exemplo para vocês terem a noção como a concentração de próton em solução é importante. Como o pH é uma coisa que é fundamental que seja finamente controlado em sistemas biológicos. Então, vamos só rapidamente relembrar, eu tenho certeza que vocês já estudaram isso, o que são ácidos e bases. Então, tem 3 conceitos que eu consegui achar de ácidos e bases. O primeiro é o conceito do Arrhenius, lá no século XIX. Ácidos e bases, então ele dizia que ácidos e bases são substâncias capazes de doar prótons, os ácidos, e íons hidróxido, as bases, respectivamente. No começo do século passado, isso foi refinado um pouquinho por esses 2 pesquisadores, em que eles diziam que ácido é uma substância que pode doar prótons e base é uma substância que pode aceitar prótons. E, por fim, tem o conceito do Lewis, que é mais recente, que um ácido de Lewis é uma substância que pode aceitar um par de elétrons e a base é uma substância que pode doar um par de elétrons. E o próton vem associado ao par de elétrons. E os ácidos, eles podem ser classificados em fracos e fortes, e isso depende da constante de dissociação, né? Então, qualquer ácido em solução aquosa, ele vai doar o próton para a água, que é o que tem mais em volta, que vai formar íon hidrônio e o ânion correspondente. Então, se a gente voltar para aquela formulinha da constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio dessa dissociação é essa, os produtos dividido pelos substratos. Se a gente disser que Ka, K da água, é igual à constante da água, que é isso aqui, a gente pode, então, agora definir ácidos de acordo com o K deles. Um K menor que 1 significa que é um ácido fraco. O que isso significa? Significa que o equilíbrio vai ser atingido antes que todo o ácido se dissocie em próton e base correspondente. E um ácido forte é aquele em que o equilíbrio é maior que 1, ou seja, os produtos, a concentração dos produtos vai ser maior do que a concentração dos substratos, ou seja, o equilíbrio é atingido quando praticamente todo o ácido está na forma dissociada, né? Então, a gente conhece vários exemplos de ácidos fortes, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido sei lá eu, mas ácidos fortes têm relativamente pouca importância do ponto de vista biológico, porque o pH de soluções de ácidos fortes vai ser sempre simplesmente correspondente à concentração do ácido. Todo o ácido que está lá está dissociado, né? E vai ser sempre bastante baixo. Agora, os ácidos fracos, eles não estão completamente dissociados. Então, eles têm constantes de dissociação
que são características, né? Então, se a gente pensar aqui no ácido acético, o ácido acético se dissocia em acetato e próton, que por analogia àquela equaçãozinha, a gente tem que a constante de equilíbrio é produto sobre substrato e essa constante a gente simplesmente dá o nome de constante de dissociação. Se por analogia ao pH, que é o pH é o menos o log da concentração de H, certo? Por analogia, a gente pode chegar a uma constante que é o pK de um ácido fraco, que é o menos o log da constante de dissociação desse ácido fraco, tá? E as constantes de dissociação dos ácidos variam, aqui é pH, variam de acordo com o tipo de ácido, né? Então, ácidos monopróticos, como por exemplo o ácido acético, eles têm só um pK, porque eles têm só um grupo ionizável. É a mesma coisa para amônia. Ácidos dipróticos têm 2 hidrogênios ou 2 prótons ionizáveis. Então, para cada próton, eles vão ter um pK específico, certo? Então, por exemplo, ó, aqui o ácido carbônico, a dissociação do primeiro próton tem um pK, a dissociação do segundo próton tem outro pK. É muito mais fácil perder o primeiro próton, então ele perde a pH mais baixo. É muito mais difícil perder o segundo próton, ele perde a pH muito mais alto. Ou seja, a concentração de próton precisa ser muito menor para deslocar o equilíbrio nessa direção. É a mesma coisa para outros dipróticos. E é a mesma coisa para ácidos tripróticos. Para cada próton, isso aqui é o ácido fosfórico, para cada próton você vai ter um pK diferente. E essa característica, ela pode ser facilmente demonstrada numa curva de titulação, né? Então, se a gente for titular, por exemplo, o ácido acético, à medida que a gente vai adicionando base, a gente vai dissociando o hidrogênio, né, até que o próton, até que ele esteja completamente dissociado. O pK é o ponto em que metade das moléculas estão protonadas e a outra metade das moléculas estão desprotonadas. Agora, uma coisa muito importante que vocês tenham na cabeça é que que isso aqui é um equilíbrio. O que significa isso aqui ser um equilíbrio? Significa que se eu tivesse vou fazer um número par. 2, 3, 6, 8. Se eu tivesse 8 moléculas de ácido acético e eu estou em pH 4,76, que é o pK, que é onde eu falei para vocês que metade das moléculas está dissociada, a outra metade das moléculas está desprotonada, a outra metade das moléculas está protonada. Então, vamos fazer aqui a nossa tabelinha. Isso aqui é protonada. Isso aqui é desprotonada. Quando vocês pensam nesse pH, vocês pensam nisso? Não, o que vocês pensam? Oi? Mais do desprotonado. Por quê? Não, mas eu te disse que a gente está no pH, eu estou aqui em 4,76, tá? 4,76 é o pH no qual metade, é exatamente a metade da curva de titulação.
Metade das moléculas estão protonadas, metade estão desprotonadas. É exatamente, seria o ponto de viragem aí da sua curva de titulação. Mas vocês pensam nisso, vocês veem aquilo? É aquilo que vocês veem? O que é um equilíbrio, gente? O que significa um equilíbrio? Significa que eu ia ficar louca tentando pintar isso aqui. Significa que essa molécula, essa uma molécula, ela está indo protonada, desprotona. Daí, protona de novo. Daí, desprotona de novo. Só que a velocidade com que ela está protonando e desprotonando é igual. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, não é que a metade das moléculas estão completamente desprotonadas e nunca mais vão protonar, e a outra metade está completamente protonada e não vai desprotonar até eu não colocar mais base, ou mais H, ou mais que seja. Tá? Significa que o número que as moléculas estão protonando, e diz que todas as moléculas estão protonando e desprotonando na mesma velocidade. Se eu aumentar a concentração de ácido, de H+, daí eu desloco esse equilíbrio. Daí elas vão protonar numa velocidade mais alta do que elas desprotonam. Então, se eu tirar uma foto, se eu congelar aquilo num momento, daí eu vou ver mais moléculas protonadas do que desprotonadas. Só que o que a foto mostra não é o que está realmente acontecendo ao nível molecular. Ao nível molecular, essas moléculas estão protonando e desprotonando o tempo inteiro. Esse conceito de equilíbrio é muito importante vocês carregarem para tudo. Porque vocês ficarem com a imagem que no equilíbrio você tem metade de um, metade do outro, ou 90 de um, 10 do outro, isso não é verdade. O equilíbrio é dinâmico. As moléculas estão sofrendo interconversão, tá?